Pronto, vamos lá. Estamos ao vivo, diretamente aqui do Maracanã, para todo o universo. Dia 11 de agosto de 2023, sexta-feira, véspera de feriado na terça, 4 dias de folga. Bora começar a primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do segundo período do curso técnico em Informática. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês a minha tela do computer. Bom, na disciplina de Linguagem de Programação 1, nós vamos estudar a linguagem de programação Java. O objetivo é, depois que a gente aprender os conceitos básicos de Java, nós vamos usar essa linguagem de programação para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos com Android. Esse endereço dessa atividade aí, ó, vocês podem anotar, porque as atividades, como vocês já estão habituados, elas serão numeradas sequencialmente. Então aí tem andré.sqlweb.com.br/lp1, de linguagem de programação 1, /at1, que é a atividade 1. E depois vai ter a 2, 3, 4, 5 e vamos nesse ritmo aí até o final. Bom, antes de fazer uma rápida introdução sobre Java, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser cada atividade. A atividade, ela é um algoritmo Java que já foi digitado, compilado e testado, portanto, funciona. E depois que eu terminar de explicar, mostrar funcionando, aí a tarefa de vocês é, cada um no seu computador, vai pegar essa mesma atividade, digitar o código-fonte, compilar e rodar. E aí você depois me chama e me mostra no seu computador que você conseguiu digitar, compilar e rodar o exemplo. Sugestão. Depois que você fizer isso e me apresentou a atividade, você já ganhou a sua nota. Mas, para melhorar o seu aprendizado, faça alterações no código. Em pontos que você achar que, deixa eu alterar esse 2 e esse 5 aqui para outra coisa. Vamos ver o que acontece? Então você faz alterações no código-fonte, tenta compilar, tenta salvar, compilar e rodar para ver o que acontece. Então faça esses testes, mesmo depois de me apresentar a atividade e já ganhar a nota. Outro detalhe, durante as explicações, por favor, sempre faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas, tá? Enquanto eu estiver aqui explicando, mostrando, demonstrando, pintou uma dúvida, já pode perguntar aí para facilitar o entendimento aí do conteúdo. Fechou? Bom, vocês já fizeram a disciplina de algoritmos, então, muito provavelmente, vocês já têm uma ideia significativa do que se trata uma linguagem de programação. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui Java JDK. Por que JDK? Normalmente, os computadores têm um Java instalado, que é esse aqui, ó. Java Runtime Environment. Esse Runtime Environment é um ambiente de executar códigos Java. Então, muito provavelmente vocês já devem ter passado por situações de um computador que falou que o Java precisava ser atualizado. Então, esse Java, na maioria das vezes, se trata desse ambiente que tem no computador, que está ali para quando precisar executar
alguma coisa em Java, esse ambiente facilita isso. No nosso caso, para essa nossa disciplina, nós vamos usar o Java JDK. O que é esse JDK, na realidade, né? É o Java, é um kit de desenvolvimento Java. Ó, kit de desenvolvimento Java. E nada mais é do que o compilador. É um kit, né? Então, quando você faz a instalação, você faz o download dele. Aqui, ó, fazer o download. Vamos ver que versão que está o Java aqui hoje. Ó, então, nós estamos no Java. Aqui ele já leu meu ambiente aqui e está sugerindo o Java 64 bits para Windows. E ele está na versão 8, compilação 381 aqui, ó, e tem 62 megabytes. Então, você faz o download aqui e a instalação. Deixa eu mostrar aqui no meu notebook. Vou mostrar para vocês primeiro. Deixa eu achar onde está, depois eu mostro. Java, arquivos de programas. Onde está a lista danada, hein? Deixa eu ver se está aqui. É esse cara aqui mesmo. Ó, o meu foi instalado aqui, ó. C2 pontos, arquivos de programas, Java JDK 19. Esse foi o que eu fiz a instalação em março desse ano, é recente, ó. Relativamente recente. Depois que a gente faz essa instalação, a única coisa que a gente precisa fazer é, nas propriedades do seu computador, deixa eu achar aqui. Vocês já estudaram alguma coisa, acho que com o professor Williams, sobre variáveis de ambiente do Windows? Não, né? Configurações avançadas do sistema, deixa eu ver onde está esse aqui. Ah, esse aqui mesmo. Ó. Propriedades do sistema. Nas configurações avançadas do sistema e do Windows, você procura esse troço aqui, ó. Você vai achar... Ai, cadê? Nome do computador, hardware, avançado. Aqui nas propriedades do sistema, quando você clica com o botão direito do mouse lá no computador, você tem variáveis de ambiente. Aqui em variáveis de ambiente, eu tenho as variáveis do usuário, que são variáveis que são criadas quando aquele usuário faz login. E variáveis de sistema, que são variáveis que vão estar disponíveis para todos os usuários que fizerem login no Windows. E aí, aqui nessas variáveis, tem uma variável que se chama path, cadê ela? É essa aqui mesmo. E ela, o que tem nela? Tem o caminho para diversas pastas do seu computador que tem algum programa que você possa querer executar que esteja lá dentro. Então, percebam que eu coloquei aqui no meu, adicionei aqui, ó, um novo item, que é a variável para a pasta bin, lá do JDK 19, que eu mostrei para vocês. Por que eu fiz isso? Porque no meu computador, quando eu abro o PowerShell, ou prompt de comando, ou qualquer coisa similar a esse troço que vocês estão vendo aí, e eu vou para uma pasta qualquer, ó, cd, esses comandos aqui também vocês não aprenderam? Já aprenderam? Que beleza. Então, se eu for para a pasta tmp aqui, por exemplo, ó, qualquer lugar que eu tiver, se eu digitar JavaC, o que é o JavaC? Se eu voltar aqui na pasta onde está a instalação do Java, lá na JDK 19, pasta bin, que foi a pasta que eu coloquei lá nas variáveis, aqui dentro eu tenho o compilador Java. Olha ele aqui, ó. javac.exe. O que é esse cara? É o compilador Java. Então, eu posso acionar o compilador Java de qualquer lugar, ó. Tá vendo? Aqui ele me deu os parâmetros dele. Tem uma opção aqui que mostra a versão, quer ver? Menos version. Costuma ser isso em todos. JavaC menos version. Então, ele está mostrando que o Java instalado no meu compilador Java aqui é o 1902.
Bom, beleza. Então, agora, o próximo passo é pegar... bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar do Java antes da gente começar na atividade, né? Então, da instalação do Java não tem muito segredo. Faz o download aqui nessa página, certo? Faz o download dele. A instalação é aquele next, 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 finish. Não tem nada de muito especial. A única coisa que tem lá no meio da instalação é você escolher a pasta onde você vai colocar a instalação do Java. Depois que você fez isso, você vai pegar o seu computador e criar aquela variável de ambiente lá para que você possa ter o compilador disponível em qualquer lugar. Tá? A princípio, nessas atividades, a gente vai usar a compilação via prompt mesmo. Mais para frente, existem algumas IDEs que ele está até sugerindo aqui, ó. NetBeans, Eclipse, tem essas que são ambientes que facilitam, né, para o desenvolvedor criar esses algoritmos. E às vezes você consegue até executar lá dentro mesmo. NetBeans e Eclipse são as mais usadas, eu acho. Então, se alguém quiser fazer, para mim, o que você vai usar para digitar os códigos-fontes e fazer eles funcionarem, para mim é indiferente, fica a critério de vocês. Eu vou usar um Notepad++ aqui mesmo, bem rústico, e esse cara aqui que eu vou usar, e vou compilar no prompt mesmo, tá? Bem raiz vai ser a minha opção aqui. E aí depois, cada um, se quiser escolher outra editora, aí fiquem à vontade. Como a gente não tem nada de muito especial aqui, é tudo bem simples, eu vou fazer essa opção, tá? Eu vou pegar aqui o código pronto, eu não vou perder tempo digitando aquele código todo. Para a gente ganhar tempo, eu vou pegar uma cópia aqui, eu não sei onde está, mas eu vou achar na atividade 1, né? Atividade 1, acho que é o prog 1. Deixa eu copiar ele aqui. Vou criar uma pasta no meu notebook aqui, que eu vou chamar de LP1, em C2 pontos, LP1, e vou colocar esses códigos todos lá. Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar para cá, acho que ele abre. Ó, abriu. Então percebam que eu estou aqui com o nosso código aí, mas isso aqui está muito diferente da atividade, não tá? Tem nada a ver, ué. Que diabo é isso que eu peguei aqui? Ué. Peraí que eu copiei alguma coisa errada aqui. Atividade 1. Peraí, deixa eu ver. É aqui, ó. Agora sim. Peraí, então, que eu vou até copiar ele. Não vou mexer nele daqui não, porque vai que eu resolvo fazer alguma mudança. Eu vou fechar esse aqui e vou abrir uma cópia dele. Pronto, então, se eu esquecer, me ajuda a lembrar. Todos esses exemplos, quando eu for testar e mostrar para vocês, eu vou colocar numa pasta LP1 que eu criei aqui no HD do meu notebook. E esse exemplo, prog1.java, é referente a esta atividade 1 que eu mostrei para vocês. É exatamente o mesmo código, tá? Bom, deixa eu mostrar também para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar para vocês também aonde eu tirei todas essas atividades que eu criei olhando o tutorial Java que tem nesse site, que a gente já conhece. Pô, a gente não usou ele não, né? A gente não usou ele em banco de dados 1 não, né? Legal, então se vocês quiserem já anotar ele aí, ele é muito bom. Aliás, eu vou usar ele também na nossa disciplina daqui depois do intervalo. A gente vai aprender HTML e JavaScript usando esse site também. Só que aí é outra disciplina, a estratégia é um pouquinho diferente, tá? Então, nesse W3 Schools, vocês sabem quem é o W3? Será que compensa eu fazer um parênteses para falar do W3? Vocês já ouviram falar do W3 aqui, ó? w3.com ou .org? Deve ser .org. W3.org. Isso. O que é o W3?
É um consórcio das maiores empresas de tecnologia do planeta que se organizaram nesse consórcio para definir algumas regras, alguns parâmetros, principalmente para a parte de web, como vai funcionar, por exemplo, o HTML, o JavaScript que roda dentro do browser, etc. Então, existe esse consórcio, e esse consórcio resolveu criar esse W3 Schools, que seria uma escola desse consórcio, e tem conteúdos, né, de várias tecnologias aqui. Ó. Nós estamos vendo aqui o conteúdo desse W3 Schools com relação a Java, mas tem ó, HTML, CSS, JavaScript, SQL, que a gente começou a estudar. Ó. Olha aqui o SQL que a gente começou a estudar. Ó. Lembra que eu falei que a gente vai estudar isso aqui? Tem aqui coisa aqui também, interessante. Select. Aqui não é tão completo igual o manual que eu mostrei para vocês, tá? Mas eu gosto muito desse site, uso ele muito. Tudo que eu preparei de atividade para vocês, eu preparei seguindo essa sequência aqui, ó. Eu já estou com as atividades prontas até aqui, ó. Até a atividade 18 já está pronta, que é nos construtores. Então tem tudo isso aqui, as 18 atividades que eu já tenho prontas, aborda todo esse conteúdo que está aqui nesse Java tutorial da W3. Até o item 18. Aí eu vou preparar mais atividades para completar, pelo menos, não vai ter tudo, tá? Mas as atividades vão mostrar o suficiente que a gente precisa para quando a gente for desenvolver aplicativo para Android usando Java, para que você não fique perdido dentro do Android Studio, tá? Então foi daqui que eu tirei, tá? E aí pode ser que eu até deixe essa página aberta aqui para quando for tirar alguma dúvida ou completar alguma informação para vocês. Então, ok. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Aqui está o nosso código. Linguagem de programação. Todas as linguagens de programação oferecem funcionalidades ou recursos para que você possa colocar comentários dentro do seu código-fonte. Comentário é uma coisa que a maioria dos programadores amadores não dão importância. Mas o programador profissional, ele sabe a real importância dos comentários. Porque quando você trabalha em empresas, para 99,999% das vezes, você não vai ser o único programador, não vai ser o único profissional da área lá, atuando com algoritmos, com esses códigos. Muito provavelmente você vai pegar um código para fazer uma correção, um ajuste, uma alteração, e esse código foi feito por outro programador. Então existem padrões, existem boas práticas, porque quando você pega o código de outra pessoa, aquele código foi criado segundo a lógica e a percepção daquele programador. Então, se ele colocar comentários dentro do código, ele pode facilitar para você o entendimento do que ele quis fazer em uma determinada linha ou em determinado bloco de programação. Então, isso facilita muito, tá? Então, como é que eu faço para fazer comentários em Java? Isso aqui tudo é comentário, ó. Da linha 2 à linha 12, eu tenho comentários. Como é que... No caso, eu tenho várias linhas de comentário. Então, eu coloco barra asterisco, começo a colocar as linhas de comentário. Quando eu terminar, eu ponho asterisco barra. Então, percebam que entre barra asterisco e asterisco barra, eu posso pôr quantas linhas eu quiser de comentários. Se eu quiser colocar um comentário de uma linha só, eu ponho barra barra. Então, eu coloquei barra barra, daqui para frente, até o final dessa linha, o compilador despreza, simplesmente despreza. Aqui é um outro exemplo de comentário. Eu comecei a linha com barra barra, então essa linha inteira vai ser desprezada pelo compilador ao fazer o processo de compilação do código. Então, isso é sobre comentários. Só um segundo.
Bom. Ok. Então, já sabemos como trabalhar com comentários dentro dos meus algoritmos escritos na linguagem Java. Bom, o Java é uma linguagem de programação relativamente nova. Quando ela nasceu, já predominava no mercado os conceitos de programação orientada a objeto. Então, ela é uma linguagem de programação fortemente aliada aos conceitos de orientação a objeto. Então, agora no começo não, mas lá mais para o meio da disciplina, lá pela atividade 12, 14, por aí, nessas atividades a gente começa a entender melhor o que é esse conceito de orientação a objeto, começar a ficar mais claro. Eu acredito que muito provavelmente na disciplina de algoritmos, vocês não tiveram nenhum exemplo de orientação a objeto, vocês provavelmente fizeram algoritmos mais procedurais, que era a forma tradicional que a gente programava antigamente, mas isso faz parte. Normalmente em algoritmo a gente não aborda esses conceitos mesmo, não. Bom, então vamos lá. Tem algumas regrinhas. Quando eu falo... Algumas linguagens de programação são mais flexíveis. O que eu chamo de mais flexíveis? Não tem tanta regra, não é tão exigente em detalhes que são talvez menos relevantes. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Java, eu tenho uma regra muito simples, que se você não segue, simplesmente dá erro de compilação. Por exemplo, vocês estão percebendo que aqui está escrito prog1. Eu estou criando em Java uma classe, esse class aqui, ó, é classe, e essa classe é pública. Mas lá para o meio da disciplina, nas próximas atividades, gente, podem ficar tranquilos que a gente vai estudar item por item, tá? O que eu estou chamando de público aqui, mais para frente vai ter atividade que te explica. Além de público, quais as outras opções que eu tenho e que diferença que isso faz, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que isso aqui é um programa Java. E que o nome desse programa, todo programa Java é uma classe, obrigatoriamente, em Java, todo programa é uma classe. Se eu chamei essa classe de prog1, o nome do arquivo tem que ser prog1.java. Certo? Isso é uma regra do compilador. Agora, na medida do possível, eu já quero mostrar para vocês também algumas... Aí são regras também, mas são regras que a gente chama de boas práticas da comunidade de programadores Java. O que eu quero dizer com isso? Existe aí milhões de profissionais do mercado que desenvolvem com a linguagem de programação Java. Essa galera definiu algumas regrinhas para que todo mundo siga. Então eu posso fazer diferente? Pode. O compilador não vai reclamar. Porém, por que eu acho interessante você acompanhar essas boas práticas que a comunidade criou? Você vai ter mais facilidade. Se você se habitua a seguir essas regras criadas pela comunidade, você vai entender melhor e ter mais facilidade para fazer parte desses grupos de desenvolvedores. Porque todo mundo, digamos que todo mundo falou assim, ó, vamos ter as mesmas manias. Isso é legal, porque se você tem as mesmas manias, quando você pegar o código de um colega, vai ser mais fácil você entender o código que ele criou. Então, uma coisa é a regra do compilador, que se você não fizer, dá erro. Outra coisa é o que eu vou chamar de boas práticas, é o que os programadores da comunidade resolveram adotar como critério. Por exemplo, uma regra do compilador. O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe. Então, se a classe é prog1, o arquivo é prog1.java.
O que a comunidade chama de boas práticas? Toda classe começa com letra maiúscula. Certo? Então percebam que o prog1 da classe, o P está em letra maiúscula. Diferentemente de outras linguagens de programação, algumas, maiúsculo e minúsculo não faz diferença. Eu acho que poucas hoje em dia, tá? Mas no caso do Java, tudo faz diferença. Maiúsculo e minúsculo tem muita diferença, tá? Então, o que eu tenho aqui? Criei o meu primeiro código Java, ele se chama prog1, é uma classe. Aqui eu coloquei um comentário. Nome da classe com primeira letra maiúscula. Bom, esta classe tem um método principal, isso aqui dentro, ó, é o método que a gente chama de método main. O que é o método main? É por onde começa a execução do meu algoritmo. Esse método main pode ou não receber parâmetros. Aqui tem um parâmetro x1 do tipo string. Apesar dele não ser usado, ele foi colocado aqui, tá? Então, o método main é por onde começa a execução do meu algoritmo. Pois não? Esse string é o tipo do x1. Então, se eu quisesse passar uma informação para esse meu algoritmo prog1, via método main, eu receberia essa informação aqui, dentro da variável. O x1 é uma variável. Ah, essa variável é de que tipo? Ela é do tipo string. Ok? Mais para frente a gente vai ver isso nas outras atividades, quando a gente for trabalhar com outros métodos. Bom, a princípio, esse pedacinho aqui, ó, nas primeiras atividades, é praticamente sempre igual, tá? Até a atividade 8, 9, 10, 11, é praticamente sempre igual. Depois a gente começa a detalhar isso aqui melhor. Bom, depois, aqui nós temos um comando. E esse comando é system.out.print. Essa estrutura de palavras ou comandos separados por ponto, vocês também vão entender melhor mais à frente nas atividades que a gente vai fazer lá para frente, tá? Então, o que esse... Bom, deixa eu tentar dar uma simplificada nesse comando. O comando print significa imprimir, mostra. Na onde? Na saída. Out, saída. Mas qual saída? Saída do sistema. Certo? Então, imprimir na saída do sistema. Que na prática nada mais é do que, vocês vão ver na hora que a gente testar esse código, ele vai mostrar na tela para o usuário, tá? E entre parênteses, entre aspas, eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma informação que eu quero mostrar para o usuário. E aqui, ponto e vírgula. Em Java, toda linha de programação termina com ponto e vírgula. Se esquecer, a chance de dar erro é muito grande, tá? Depende do que vai ter na frente, né? Mas termina a linha de comando com ponto e vírgula. Na próxima linha, eu tenho o mesmo comando com uma diferença. É o print ln. Esse ln é de linha nova. Então, ele imprime isso, mostra isso na saída do sistema, e depois ele vai para uma nova linha. Aqui nós temos um comentário. Aqui eu estou mostrando para vocês que eu posso mandar uma informação numérica, é um número. Isso aqui é uma frase, entre aspas, é uma string constante, né? Então eu posso mostrar texto, entre aspas, posso mostrar um número, posso mandar mostrar o resultado de uma expressão matemática. Então eu estou mandando mostrar 3 mais 3. Aqui eu estou mandando mostrar 2 vezes 5. Aqui, depois a gente vai ver com calma, não se preocupe com isso nessa atividade. Eu criei uma variável nome e falei que essa variável nome recebeu o conteúdo André Luiz Souza. E depois eu posso mandar mostrar o conteúdo da variável. Então, nesse primeiro
pedaço aqui da atividade de hoje, gente, eu quero que vocês vejam que eu posso mandar mostrar o print, posso mandar mostrar o print LN. Um mostra e não muda de linha, o outro mostra e muda de linha. O que eu posso mostrar? Frase, número, expressão matemática, variável. Aqui criei uma outra variável, agora só que é uma variável com conteúdo numérico e mostrei o conteúdo dessa variável. Outra variável com conteúdo numérico, outra variável com conteúdo numérico. E aí eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que eu posso mudar o conteúdo, criei uma variável numérica. Essa variável é do tipo int, ela se chama idade cliente, recebeu o valor 42. Depois, na sequência do algoritmo, essa variável recebeu o valor 56. Observação. Dentro das boas práticas da comunidade de programadores, quando eu crio uma variável, eu começo com letra minúscula. Mas, se essa variável é uma variável que eu inventei o nome juntando duas palavras, começo com letra minúscula, mas a segunda palavra que compõe o nome da variável eu ponho maiúsculo. Para ficar mais fácil de entender, ó. Essa variável é idade cliente. Então, o idade começou com minúsculo, mas a segunda palavra que forma o nome da variável, que é cliente, eu comecei com maiúsculo. Idade cliente recebeu 56, depois eu mostro o conteúdo da variável. Acho que eu coloquei muito conceito nessa primeira atividade, mas vamos lá. Aqui, quando eu for... bom, então, resumindo aqui, ó. Criei uma variável nome. Essa variável ela é do tipo string. Então, quando eu for atribuir a informação para ela, eu ponho entre aspas, ou uma outra variável que seja também string. Aqui eu criei uma variável chamada saldo conta, que é do tipo int. Depois me lembra, hoje não, na próxima aula, eu mostro para vocês, do mesmo jeito que eu mostrei em banco de dados, que os tipos têm uma capacidade de armazenamento de informação, na linguagem de programação Java também tem. Cada tipo desse tem uma determinada capacidade de informação a ser armazenada. Isso, lembra disso lá no banco de dados? Aqui no Java é a mesma coisa. Nem sempre é igual, tá? Exatamente. Nem sempre é igual. Aliás, na maioria das vezes é diferente, né? Bom, aí o que acontece? Aqui, quando eu crio uma variável, como eu criei aqui a variável maioridade, essa variável que eu criei, que eu chamei de maioridade, ela é do tipo int, ela é numérica. Eu coloquei aqui, ó, o final. Deixa eu ir lá no tutorial, só para a gente lembrar qual que é o termo correto que o autor usa para o final. Variáveis, deixa eu ver que está aqui. Sintaxe, eu não sei se eu já peguei aqui do comecinho. Comentários, variáveis. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse final aqui. O que é o final? Quando eu uso esse... Deixa eu ver o termo. Keyword declara variável final constante. Tá. Quando eu falo, é até um contrassenso, né? Mas, bom, vamos lá. Quando eu falo que a variável maioridade, que é numérico, é final, eu estou falando o seguinte, essa variável você não pode mudar o conteúdo. É até difícil de chamar variável, né? Porque se eu não posso mudar o conteúdo, não é variável, é constante, pô. Mas, quando eu uso final, significa que não posso fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Atribuir um novo valor à variável maioridade. Não, é constante ou final. É o termo que eu uso em Java. Por exemplo, vou definir, dentro do meu algoritmo, uma variável, que não é variável constante, para o valor de π.
Não é? O pi não tem um número lá que nunca muda? Você não ficar digitando aquele troço. Isso, mas ele é bem maior do que isso, né? Se você não ficar digitando esse troço nos 40 algoritmos que você tem no seu sistema, o que você faz? Em algum lugar você vai lá e cria final pi igual aquele número. Eu acho que essa ideia aqui é boa. A nossa maioridade é a partir dos 18. Então, no sistema inteirinho, eu não vou ficar digitando 18. Eu vou digitar maioridade. Vamos imaginar que meu algoritmo tem 500 mil linhas de código. No sistema inteirinho, eu digito maioridade. Em um lugar só está escrito lá, está aqui, ó, que é 18. Se algum dia mudar a lei no Brasil e for para 16, para 20, para 14, para 30, exatamente, eu vou lá naquela linha onde está o 18 e troco para 16 ou para 20. E aí, o sistema onde trata a maioridade continua funcionando do mesmo jeito. Então, é uma constante que eu não consigo mudar fazendo novas atribuições. Eu tenho que ir lá, trocar o valor, compilar o código tudo de novo para ter aquela informação. Aqui, ó, 1 polegada. Se bem que 1 polegada aqui eu não coloquei final. Mas aqui no 1 polegada, essa variável, como ela é do tipo float, eu quero mostrar para vocês que eu coloco um F aqui na frente do valor, ó. É um que tem casas decimais. Depois, quando eu mostrar a tabelinha com todos os tipos em Java, na próxima aula, vocês me lembram, eu mostro, a gente vê isso melhor. E tem o char. Esse aqui, ó, lá no tutorial, tem esse, não sei se explica os tipos, quer ver, mas em variáveis, ó. Aqui, ó, tem int, float, char, boolean, string, tá vendo? Para aprender mais sobre os tipos de dados, veja nessa seção. Vamos clicar nessa seção aqui para ver se ele mostra. Aqui, ó, pronto. E isso são os tipos de dados primitivos do Java que a gente está olhando nesse tutorial. A gente não está olhando na documentação oficial do fabricante, igual a gente fez no banco de dados. A gente pegou o manual do MySQL. Mas essa fonte aqui, para mim, é muito confiável, esse site é muito confiável para mim. Então, olha aí o tanto de tipo que eu tenho primitivo, tá vendo? E as capacidades, ó. Ó o int, vai de quanto até quanto, tá vendo? Então, já tá aí a dica para tirar essa dúvida. Bom, então eu tenho o char, que é onde eu posso colocar uma letra só. E olha que interessante, quando eu faço char, eu não uso aspas. Eu uso apóstrofe. Quando eu faço string, cadê o string, gente? Cadê o nome? Aqui o nome. String com nome, eu coloco aspas. Quando eu coloco char, eu ponho apóstrofe. E aí, lembra que eu falei para vocês como é que você vai estudar essa disciplina? Daqui um pouquinho eu vou liberar, vocês vão pegar isso aqui, digitar esse código, compilar e me mostrar ele funcionando. O que você faz? Você vem aqui, será que funciona no string eu colocar apóstrofe em vez de aspa? Não vou responder. Você vai fazer esse teste na prática. Porque se não funcionar, vai dar erro de compilação. Você já faz o teste. Lembra que eu falei que depois que você me apresentar a atividade e eu anotar a sua nota, você pode pegar esse algoritmo e mexer, compila e testa para tirar as dúvidas que você tem, tá? Aqui uma variável do tipo booleano e aqui não tem novidade. A única novidade que tem aqui é que eu estou mostrando para vocês que na hora de mandar mostrar, eu posso pôr uma variável mais alguma coisa fixa mais outra variável. Certo? Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida? Bom, então agora, para encerrar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente compila esse negócio aqui. E seria legal se eu conseguisse aumentar aqui o tamanho da fonte do meu PowerShell para ficar umas letrinhas maiores, né? Ai, cadê? Pronto. Onde estará, hein? Alguém sabe? Onde fica o tamanho da fonte aqui do PowerShell? Então vai ser mesmo. Vai, vamos, não vai ficar tão pequeno assim, não. Vai, vamos ver aqui, ó. Vou lá para a pasta LP1. CD LP1, dir. Então tá aí o nosso código, ó. prog1.java. Tá vendo que o P é maiúsculo, né? Então eu chamo o compilador Java, Java C,
P maiúsculo, prog1.java. Então, como é que eu compilo o meu algoritmo Java? Java C, que é o compilador, prog1.java. Enter, não deu nenhum erro. Eu vou mexer aqui para obrigar a dar um erro, para vocês entenderem como é que é um erro, tá? Vou dar um espaço aqui, ó, bem no meio desse negócio. Vou salvar e vou repetir a compilação aqui, ó. Olha lá, deu um erro. Prestem atenção no erro de compilação, porque quando dá erro, ele fala qual é a linha. Linha 19. Vou até pôr aqui do lado para a gente ver, ó. Ele está falando que aquela linha 19, ele não está entendendo se está esperando um ponto e vírgula, e ele mostra a linha aqui, ó. É aqui, ó, tá vendo? Então, isso é um erro na hora da compilação. Tirei o erro, vou compilar de novo. Quando não dá mensagem nenhuma, significa que compilou com sucesso, não tive nenhum problema. Como é que eu faço para ver o meu algoritmo sendo executado agora? Java, prog1. Não ponho o ponto Java. Por que eu não ponho o ponto Java? Porque quando o compilador consegue pegar o seu algoritmo e compilar ele com sucesso, ele gera o mesmo arquivo com a extensão .class. Então, o meu prog1.java é o código-fonte do meu algoritmo. Prog1.class é o arquivo gerado pelo compilador Java. E quando eu mando processar Java prog1, o Java já sabe que ele tem que pegar o .class e processar para mim. Eu vou dar Enter e ele mostra. Aqui, ó, tá saindo tudo que eu mandei mostrar dentro do meu algoritmo. Veja aqui. Na linha 16, eu mando mostrar, olá, pessoal do CTIT. Olha aqui, olá, pessoal do CTIT. Veja que como é print, não é print LN, ele mostrou olá, pessoal do CTIT e não mudou de linha. Quando veio o próximo print, que é o da linha 17, esse é o nosso primeiro código Java. Ele veio colado. Por que ele veio colado? Porque o anterior não mudou de linha. Mas, como da linha 17 é print LN, depois que ele mostrou esse é o nosso primeiro código Java, ele mudou de linha. Como ele mudou de linha, o 358, da linha 19, já veio numa outra linha. Como todos agora são print LN aqui, ó, bom, todos não, né? O da linha 19, 358, vem na outra linha. O 3 mais 3 vem na outra linha. Aí, o 2 vezes 5, que é o 10, foi só print, não foi LN, ó, só print. Aí, o que aconteceu? Quando ele foi mostrar o print da linha 23, que é a variável nome, que tem André Luiz Souza, veio colado o 10 com o André Luiz Souza. Então, veja bem, compilou, rodou, me chame e me mostra que eu vou anotar que você fez a atividade de hoje. Mas, não para por aí. Pega o resultado que foi gerado, que foi mostrado pelo algoritmo, compara com o código-fonte, tenta entender esse negócio. Principalmente para quem pretende ter aí um pouco de habilidade na área de desenvolvimento de software. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, então eu vou deixar vocês fazerem essa atividade agora e depois do intervalo, às 3h30, a gente começa a próxima disciplina.